Na expectativa de entender como que as ações, as relações sociais se concretizam, permanecem no tempo e no espaço, Weber então desenvolveu o conceito de dominação legítima. Conceito que você encontra na obra Economia e Sociedade, mas também encontra em um texto intitulado A Política como Vocação, que foi uma palestra proferida por Weber para os estudantes na universidade em Munique, no ano de 1919, e que virou então um texto que você encontra, né, num livrinho chamado A Política como Vocação, ou a Ciência e a Política, Duas Vocações. Eu só tenho esse texto no formato digital, então eu indico aqui mais uma vez, a coleção Os Grandes Cientistas Sociais, Max Weber, organizada pelo professor Gabriel Kohn. Muito bem, pessoal. O que Max Weber entende por dominação legítima? A dominação é legítima quando a ação praticada pelo indivíduo ocorre dentro de uma probabilidade de adquirir obediência a um mandato. Muito bem, alguém tem uma intenção em exercer algum tipo de poder sobre o comportamento de outra pessoa e dá uma ordem, na expectativa de que a outra pessoa compreenda e dê a resposta esperada. Muito bem, toda dominação só é legítima porque o fator que ampara a ordem que é dada é reconhecida por aquele que recebe a ordem como legítimo e é legitimado pela pessoa. Por exemplo, pensa aí uma autoridade, um policial que para um carro que está cometendo alguma infração de trânsito, por exemplo. Esse policial só pode parar essa pessoa não porque o policial é fortão, ou porque não foi com a cara do motorista, ou porque está num dia ruim. Esses fatores não legitimam a ação do policial, mas somente um fator que é reconhecido tanto pelo policial quanto por aquele que está cometendo uma infração de trânsito, que é, por exemplo, o Código de Trânsito. Então é o Código de Trânsito que traz, por exemplo, a legitimidade na relação entre o policial e o motorista. Muito bem. Então veja, para haver uma dominação legítima, é preciso que haja um primeiro pilar, que é a autoridade. A autoridade é o elemento que é reconhecido na relação da dominação a partir do elemento que representa a fonte do poder. É o que dá legitimidade ao exercício da dominação. No caso do policial para com o motorista, é o Código de Trânsito, e não o policial ser fortão, e não ir ou não com a cara do motorista. O outro pilar é o poder. O poder é a capacidade de impor a própria vontade em uma relação social. É fazer com que a outra pessoa acate a ordem que foi dada de forma legítima. Então o policial deu uma ordem e o motorista parou em função da infração de trânsito. Ou seja, o policial conseguiu exercer o poder. Caso o motorista esteja tudo em dia, tudo certinho, não estivesse, né, enfim, no fim das contas, cometendo alguma infração, o policial, o motorista então teria exercido seu poder de cidadão sobre o policial e ter sido então liberado de algum tipo de penalidade. Quando Max Weber discute a dominação, Max Weber fala de 3 tipos puros de dominação legítima. A primeira dominação é a dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela em que a obediência é adquirida a partir de elementos que já estão arraigados na cultura. As pessoas estão acostumadas a obedecer. E é esse costume que legitima a dominação tradicional. Por exemplo, podemos pensar na dominação entre pais e filhos. Ou, né, se formos colocar no jogo político, podemos pensar, por exemplo, numa dominação patrimonialista, patriarcal. O segundo tipo de dominação é a dominação carismática.
em que a obediência é adquirida a partir dos dons pessoais daquele que exerce a dominação. Nesse sentido, Max Weber cita 3 tipos: o herói, que tem a solução para todos os problemas; o demagogo, que conta uma história, mas a ação dessa pessoa é totalmente oposta ou diferente da história; e o profeta, que tem o dom de revelar as coisas para as pessoas. A dominação carismática é uma dominação afetiva. E o terceiro tipo de dominação, que é a dominação racional legal, ou só racional ou só legal, que é uma dominação que se desenvolve quando a obediência é adquirida a partir de critérios racionalmente estabelecidos e as pessoas que são autorizadas a mandar com base em tais critérios. Estamos falando aqui, por exemplo, da Constituição, do Código de Trânsito, mas também estamos falando aqui do policial, do professor universitário, do professor em sala de aula, enfim, né, de pessoas que exercem algum tipo de dominação, cujo critério é algum critério racional. Weber fala de 2 tipos derivados da dominação racional legal. Um deles é a burocracia. A burocracia é entendida como critérios racionalmente estabelecidos, objetivos, porque valem para todas as pessoas. A função da burocracia é esvaziar os critérios pessoais estabelecidos nas relações sociais. Por exemplo, imagine eu sou pai, né? Eu tenho uma filha e a minha filha é a minha aluna. Nesse caso, então, na sala de aula, devo tratá-la como aluna e ela deve me tratar como professor. Assim, então, ocorre a burocracia. Outra expressão da dominação racional é o Estado, entendido por Weber como uma comunidade humana que, no interior de um determinado território, luta, disputa o monopólio da violência física legítima. O Estado é a única autoridade que pode exercer o poder físico e legítimo com base no direito racional.